Queridos irmãos e irmãs, sempre que celebramos finados, nós temos uma mistura de sentimentos. Recordar quem partiu, em primeiro lugar, suscita no nosso coração ação de graças pela vida daqueles que nos precederam. A vida é dom de Deus. E nesse espírito de ação de graças, nós recordamos tudo aquilo que, de diferentes formas, aprendemos com aqueles que partiram. E temos saudade do cuidado, do carinho, do olhar que consolava, do abraço que nos aquecia, do sorriso que nos acolhia e de tantas situações que convivemos. E ao mesmo tempo, permanece sempre a pergunta: qual é o sentido da vida? Para que vivemos? Por que vivemos? E neste contexto de pandemia, a pergunta ainda fica mais presente. E neste contexto de sofrimento que a humanidade vive e que a pandemia veio acentuar, porque já vivíamos no sofrimento. Como nós podemos, à luz da nossa fé, responder a esta pergunta? Qual é o sentido da vida? E nós sabemos que a Escritura nos oferece luzes, nos aponta caminhos, mas a Escritura nos convida, mais do que apontar caminhos, nos chama a fazer um caminho novo. E é justamente isso que a Igreja propõe aos seus fiéis na festa litúrgica de hoje. Recordar e fazer memória dos que partiram e suplicar ao Senhor que nos ensine a viver bem, para que o nosso percurso nesta terra seja agradável a Deus e produza frutos para a nossa vida e para a vida daqueles que conosco convivem. É interessante como o evangelista João nos apresenta a atitude de Marta. Quando Jesus chega, antes mesmo de estar na casa das irmãs, Marta vai ao encontro dele. E dentro desse espírito do sínodo que o Papa Francisco convocou neste processo sinodal que vai se concluir em outubro de 2023, portanto temos 2 anos de caminho, uma palavra que o Papa insiste e que vai insistir por estes 2 anos e que nós precisamos tomá-la com força
é a palavra encontro. O encontro de Marta com Jesus. E nós que conhecemos o texto mais longo, também existe o encontro de Maria com Jesus. E existe o encontro de todos os que estavam na casa das irmãs para consolá-las pelo luto do irmão. E tem o encontro de Jesus e Lázaro. Ou melhor, o encontro de Jesus e o túmulo de Lázaro. Quantas vezes nós fugimos de encontros autenticamente humanos e privilegiamos encontros viciados, orientados por valores que são anti-evangélicos, quando nós alimentamos nosso cotidiano com encontros que não nos edificam e que nem edificam a vida do semelhante. É preciso aprender de Jesus os autênticos encontros. E ali nós encontramos o sentido da vida. O sentido da vida, segundo Cristo, se dá nos encontros humanos. E às vezes a gente passa a vida inteira se perguntando onde está Deus, onde está Deus, o que Deus quer de mim. E Deus está permanentemente ao nosso lado, falando conosco, por meio dos que convivem conosco, mas a gente fica procurando outra palavra. A gente fica procurando outros encontros estratosféricos fora da realidade e perdemos a oportunidade dos encontros com Cristo por meio do irmão. É preciso que nós despertemos para esta realidade que é permanente na nossa vida e acolher aquilo que o Senhor nos propõe. Quando a realidade é dura demais, nós temos a tendência a negá-la. É compreensível, mas é inútil. Negar também a morte é inútil. E pensar na morte é pensar na vida. E a vida é feita de encontros humanos. Supliquemos então ao Senhor que neste dia em que honramos a memória dos que partiram e que fizeram e viveram grandes encontros humanos conosco e que deixaram suas marcas de amor, de esperança e de fé em nossa vida pessoal, familiar, na nossa vida da comunidade cristã. Supliquemos ao Senhor que o seu Espírito, que o levantou dos mortos, como diz o apóstolo Paulo na segunda leitura da carta aos Coríntios, realize a sua obra de salvação em nós e entre nós. Sem o Espírito de Deus, nenhum de nós participa da salvação que vem de Deus. E na medida em que nós cremos, como Marta que diz, eu
creio que tu és o Cristo. Eu creio que tu és o ungido de Deus pelo Espírito. Eu creio que por meio de ti, nossa vida se qualifica pelo dom do Espírito que nos comunicas. Redescobrir esta dimensão sobrenatural da nossa vida. Nós somos templos do Espírito, e será esse Espírito que é de Cristo ressuscitado, que poderá nos dar a vitória sobre a morte. Mas não somente no dia em que a gente estiver dentro de um caixão e for para o cemitério ou for cremado. A força da ressurreição de Cristo deve realizar em nós hoje a sua obra de salvação. Que não experimenta a força da ressurreição de Cristo na sua vida cotidiana e concreta, não vai experimentar depois. Porque o encontro com Cristo é um percurso, é um caminho. Supliquemos então ao Senhor que nos console e nos fortaleça, renove em nós a fé e a esperança. E como diz o apóstolo Paulo, o último inimigo a ser vencido é a morte. Nós que vivemos num ambiente onde há grandes sinais de morte, na nossa pátria e no mundo. Que nós cristãos não sejamos aqueles que acrescentamos sinais de morte, ou que apoiamos sinais de morte. Que nós cristãos sejamos autênticos servidores de Cristo, vivendo o seu Evangelho no dia a dia, e sejamos servidores e promotores da vida. Que a graça de Deus nos sustente na vida, e que esta graça, que é o Espírito Santo, nos confirme nos ensinamentos de Cristo, nos valores do Evangelho, e que nós sabemos quais são. Qual é o sentido da vida? Viver brigado a vida inteira com alguém? De que serve? Qual é o sentido da vida? De que serve trabalhar, trabalhar, trabalhar e perder a vida? Diz Jesus. De que serve promover a guerra, a violência, se Jesus nos diz que quem promove a paz são seus filhos autênticos? De que serve ser indiferente à dor e ao sofrimento do próximo? Ser indiferente à fome que cresce? E depois dizer que somos participantes do banquete da vida e que nos alimentamos com o pão da vida, se não sabemos partilhar o fruto do nosso trabalho? Para que serve acumular? E a gente viu nesta pandemia eu vi isso. Quando eu abro o meu guarda-roupa e vejo que metade da roupa que está ali pendurada, faz 2 anos que eu não uso. Não serve para nada. Está lá. O carro está na garagem. Qual é o sentido da vida?
Que o Espírito de Deus nos ilumine e que os nossos falecidos descansem em paz e participem da glória de Deus.